Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer termos este momento agora para juntos cultuarmos ao Senhor, meditarmos na palavra do Senhor e cultuar ao Senhor no nosso culto doméstico, cada um na sua casa, no seu local, um culto pessoal, enquanto a nossa igreja não retoma as atividades públicas. Convido você a participar conosco nesta próxima hora, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, deixando que ela nos confronte e nos transforme segundo a vontade do Senhor, tá bom? A meditação o texto da nossa noite é Neemias, capítulo 8, do versículo 13 ao 18. Convido você já a deixar a palavra do Senhor aberta aí para fazermos a leitura juntos e discutirmos sobre ela, sobre as verdades que ela traz, verdades que são válidas, que são relevantes para a nossa vida hoje, tá bom? Eu peço a você que feche os teus olhos, eu convido a você neste momento a fazer uma oração ao Senhor, e logo após a oração, estaremos passando para um período de cântico, onde teremos a oportunidade de louvar ao Senhor através de canções que engrandeçam o nome do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta noite, por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, pelo momento que o Senhor nos proporciona, de lermos a Tua palavra, de nos reunirmos, embora distantes, mas num espírito de adoração, em verdade, Senhor, para adorá-lo e bendizer o Teu nome. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que fale conosco através da Tua palavra. Abençoa cada lar, ó Deus, que está reunido neste momento, a cada vida, que sejamos, ó Deus, confrontados, impactados pela Tua palavra, para que vivamos uma vida alegre, uma vida de satisfação, lembrando que só há alegria na Tua presença, só há alegria numa vida em obediência ao Senhor. Ainda que os desafios sejam grandes, sabemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor nos encoraja e nos fortalece a viver uma vida em fidelidade ao Senhor. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Sabemos que é a maior prova de amor a Deus que o Senhor nos deu. Não há nada maior do que isso, não há milagre maior do que a justificação na cruz do Calvário. E é nesta justificação, é nesta fé, Senhor, que nos apresentamos diante do Senhor, sabendo que não somos dignos, que não somos merecedores, que somos culpados dos nossos pecados, mas, ao mesmo tempo, o sangue de Cristo nos purifica e nos torna aceitos diante do Senhor. Por isso, te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero passar neste momento para a equipe de cântico e, logo após, faremos a leitura e a meditação no texto, tá bom?
Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade. Lembrando que a nossa leitura dessa noite, Neemias capítulo 8, do versículo 13 ao 18. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, é muito interessante, às vezes, quando agora o Samuel e a Sofia já sabem, mas quando eu cheguei para eles, Samuel e a Sofia são os meus filhos, e quando eu pegava no pé deles, falava, pá, desliga o chuveiro, tá muito tempo gastando água, depois vai ficar caro para o papai pagar água, luz. E eles falavam, mas como assim pagar água e luz? A água e luz já não chega para a gente, né? Tem que pagar. Daí eu falei, meu filho, você não sabe de nada, você não sabe o que o pai e a mãe pagam nessa casa. Tem internet, tem entre outras coisas, tudo é pago, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Samuel e a Sofia, por serem crianças, eles não têm uma noção do que nós, como adultos, como responsáveis por eles, fazemos para prover o sustento, para protegê-los, para cuidar de suas vidas, né? É preocupação com tantas coisas. A preocupação deles é brincar, a preocupação deles é arrumar o quarto reclamando e às vezes eles acham que já fizeram muito, né? Que estão cansados de trabalhar, mas na verdade eles não percebem o quanto eu e a Suelen nos preocupamos em cuidar dos detalhes em todas as áreas da vida deles, para que eles cresçam bem, para que eles cresçam saudáveis, para que eles tenham um futuro aí promissor no que diz respeito à nossa parte. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que o futuro, o amanhã, a Deus pertence, mas a parte que nos cabe, nós nos preocupamos em fazer, e as crianças muitas vezes não percebem, não reconhecem, não se dão conta. E com Deus não é diferente, muitas vezes nós não percebemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes achamos que Deus está cuidando de nós apenas em algumas questões, e o Senhor nos cerca com as suas bênçãos, nos cerca com os seus cuidados diários, constantes, ininterruptos, não acaba, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não perde a nossa vida de foco, porque se Deus não olhasse para nós com graça e misericórdia, nós seríamos destruídos no mesmo instante. Mas o Senhor, ele como um pai amoroso, cuidadoso, protetor, ele vem com as suas mãos poderosas e cuida das nossas vidas. O problema é que a arrogância do homem muitas vezes leva-o a pensar que ele cuida de si, que ele tem controle sobre a sua vida, que as suas conquistas são resultado dos seus esforços, entre outras coisas, e ele não percebe que é a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dele constantemente. E o desafio desta noite será resgatar ou pensar a partir da graça divina, do amor de Deus, que se manifesta todos os dias nas nossas vidas. Nós temos meditado em Neemias, e o tema central de Neemias que nós temos abordado é reconstruindo, edificando os muros da nossa fé. E o tema desta noite seria um subtítulo, celebrando o cuidado de Deus. Como nós, como cristãos, podemos celebrar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Cuidados estes que muitas vezes passam desapercebidos dos nossos olhos, dos nossos corações, tá bom? Antes de iniciarmos a leitura, vamos lembrar que o propósito de Neemias quando ele chega na cidade de Jerusalém, auxiliar a reconstrução da cidade, e ele entende que o ponto máximo ali para proteger a cidade são os muros. Então, ele, juntamente com o povo, começam a reconstruir os muros haviam iniciado antes, né, destruídos por causa da conquista de Jerusalém, mas agora, após retornarem do cativeiro, eles retornam à cidade, tudo destruído, e eles começaram a reconstrução das cidades, mas tiveram muitos opositores. E Neemias, então, chega
e começa a encorajar o povo a não dar ouvido para os opositores. Então, a obra é concluída. Essa parte de reforma estrutural da cidade, ela é concluída. Os muros estão prontos, as portas estão fechadas, não tem muita gente para proteger a cidade, né? Porque há o perigo dos povos à volta que se opuseram desde o início com a reconstrução da cidade. Então, a cidade está em constante vigilância. Todos os homens estão dispostos foram convocados para proteger não apenas a sua casa, mas toda a cidade. Então, o povo está vivenciando um momento de regozijo por terem concluído a obra que deu muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, estão apreensivos porque sabem que os inimigos estão à volta, né? E não é diferente nas nossas vidas. Nós temos a alegria da salvação, mas, ao mesmo tempo, esta alegria nos encoraja e nos exorta a estarmos vigilantes contra os inimigos da nossa alma. Agora, nessa segunda parte, se é que podemos dividir o livro de Neemias em duas partes, a primeira é a reforma estrutural, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à cidade. Agora, Neemias vai se preocupar diretamente com a reforma social, com a reforma da comunidade, de como eles iriam se relacionar entre si. E ele, então, no primeiro momento, ele convoca a congregação, a todos os povos, faz uma convocação geral de toda a nação, e eles se reúnem em praça pública, e Esdras, o sacerdote, o escriba, né, começa a falar, a ler a lei de Deus, que o povo havia se esquecido. Eles ficaram tanto tempo lá no cativeiro, que quando eles voltaram para a cidade, eles precisaram aprender tudo novamente sobre a lei de Deus. Eles estavam tão mergulhados na cultura babilônica, persa, que muitos se perderam a sua identidade judaica, esqueceram o que é ser israelita, o que é ser um adorador do único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, há uma preocupação de Neemias e de toda a liderança ali de resgatar a identidade da nação, tá bom? Então, ao fazer essa leitura, o povo é ensinado na lei do Senhor, o povo percebe que tudo que eles sofreram, o cativeiro, as lutas, as destruições das suas casas, foram resultados da desobediência para com a lei de Deus. Então, eles se arrependem, e no momento de choro, os líderes chegam para a nação e falam: olha, para o choro, porque agora é um momento de alegria, de regozijo, porque o Senhor restaurou a nação, restaurou o relacionamento entre o povo e ele, tá bom? Então, o povo está vivenciando um momento de restauração espiritual, um relacionamento restaurado com Deus. Agora, a leitura que nós vamos fazer vai narrar um momento após essa tristeza e logo em seguida a alegria da restauração, tá bom? Vamos lá para o capítulo 8, versículo 13 ao 18, que diz assim: no dia seguinte, no dia lá que o povo chorava e se alegrou pela restauração, pela renovação da aliança, no dia seguinte, ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo
e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça das portas das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos entender o que está acontecendo. Após o povo sair, lembra que os sacerdotes disseram, olha, agora retornem para suas casas, façam um banquete, desfrutem, se alegrem em vez de chorar por causa da restauração de Deus. No outro dia, os líderes, Neemias, Esdras, reuniram os principais e os chefes de cada família. Não chamaram todo o povo, então chamaram cada clã lá, cada família, cada chefe seria mais ou menos assim, eu seria convocado para me reunir com a liderança. Cada pai de família, chefe de família, iria se reunir, não o povo como foi no dia anterior, tá bom? E eles começaram a meditar na lei, lembrando que eles estavam reaprendendo a entender a lei de Deus. Então, havia muita coisa que ainda o povo não entendia, que era necessário serem ensinados. Então, chamado esses homens, os chefes de família, juntamente com os líderes, eles leram na lei de Deus, ou seja, os escritos de Moisés, que havia uma festa que o Senhor havia ordenado ao povo de Israel que celebrassem. Era a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. A festa consistia no que o povo deveria sair das suas casas e construir cabanas com galhos, com árvores que eles encontrassem, mas tinha que ser cabanas simples, cabanas montadas rápido, de maneira prática, sem muito ornamento. Isso era para que eles lembrassem no período que eles estavam lá no Egito, e quando eles saíram do Egito e começaram a peregrinar no deserto, eles viviam debaixo de cabanas. Eles estavam sempre preparados para desmontar essas cabanas, não era necessário se preocupar com cabanas, com choupanas, com coisas belas, bonitas. Eles tinham que simplesmente se proteger do sol, tá bom? Então, não eram cabanas ornamentadas, eram cabanas simples. E durante esse período de peregrinação, o povo, quando lembra que de noite tinha uma coluna de fogo, e durante o dia uma grande nuvem que protegia o povo do sol escaldante e à noite do frio com a coluna de fogo. E quando essa coluna ou a nuvem se movimentava, o povo caminhava junto. Quando a nuvem parava, o povo parava e montava as cabanas. Seria mais ou menos esse processo. Então, eles viram, nesse contexto agora de Neemias, eles viram que estava registrado essa festa e o povo ainda não havia celebrado essa festa. Então, eles começaram a resgatar a cultura da nação. Nós sabemos a importância de uma cultura. Nós, se negligenciarmos a nossa cultura, nós perdemos a nossa identidade. O Brasil é uma cultura muito mista, existem muitas misturas de raças, de povos, mas se você pega outros países aí que não tem tantas misturas, você percebe uma cultura sólida, coesa, uma cultura única, onde se preservam cada detalhe, porque a cultura é importante para a preservação da identidade. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua família, olhar para as histórias passadas, aí, quando você era criança, tem uma coisa que você traz desde lá de trás que você ainda repete ou faz algumas coisas, algumas reuniões em datas especiais,
Isso reflete um pouco da nossa identidade familiar. Neste contexto, os líderes estão preocupados em resgatar a cultura do povo. E eles disseram, olha, a gente vai celebrar essa festa. A gente precisa convocar o povo e ensinar o povo que essa festa é uma ordem de Deus para que nós celebremos, para lembrar do processo de saída do Egito, no tempo de peregrinação, em direção a Jerusalém, a terra prometida que mana leite e mel. Então, eles convocaram, anunciaram um pregão, ou seja, saíram anunciando, gritando em praça pública, dizendo, olha, tal dia a gente vai celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e vocês terão que sair das suas casas e construir cabanas simples, onde seja no quintal da sua casa, na frente da tua casa, na praça. As crianças queriam gostar, né? Vira e mexe as crianças aqui em casa, pedem para a gente montar a barraca para eles dormirem dentro da barraca, se deixar, eles só vivem na barraca. Mas seria mais ou menos isso. E o texto conta que o povo saiu construindo essas cabanas, dormindo durante 7 dias nessas cabanas, e foi algo que se espalhou pela cidade toda, pelas praças, foi algo que o próprio texto diz que eles nunca viram acontecer da forma que aconteceu, e houve uma grande alegria, porque o povo estava resgatando a sua identidade. Eles estavam resgatando o que aconteceu, as lembranças do que aconteceu lá no período no deserto. O que aconteceu no período do deserto? O cuidado de Deus. Se não fosse Deus cuidando do povo, o povo teria morrido lá no deserto. Deus mandava o maná, todos os dias pela manhã o Senhor mandava o maná celestial, o maná que descia do céu, o povo recolhia. O povo ficava cansado do maná, queria carne, Deus mandava codornizes. O povo reclamava das codornizes porque já estava cansado de comer tanta carne, pedia as cebolas do Egito, com saudade das cebolas do Egito. E Deus sempre cuidando, o povo andando no deserto. Se vocês forem lá no relato, verão que as roupas não acabavam, não havia falta de nada. Deus provia cada recurso necessário para que o povo passasse por este processo de peregrinação até a chegada na terra prometida, tá bom? Então, eles celebraram, em Neemias aqui, conta que eles celebraram durante um período de 1 semana, 7 dias, que tem uma importância simbólica muito grande, que são as semanas, né, os 7 dias, representando um período completo ali, não seria uma festa completa, não uma festa pela metade. Então, eles começaram lá no primeiro dia até o 7º dia. No 8º dia, eles chamaram novamente todo o povo, se reuniu numa congregação solene, numa assembleia solene, tá bom? Então, diante disso, nós vemos a reunião dos líderes e dos chefes de família, uma convocação do povo, um período de festividades, e nós agora vamos falar sobre o que significa essa festa, quais eram as informações que o povo teria ao celebrar essa festa. Durante um período de peregrinação, isso é muito importante. As cabanas, o fato do povo estar dormindo nas cabanas, fazia com que eles lembrassem que durante um período eles habitaram em cabanas lá no deserto. Hoje eles tinham as suas casas, naquele contexto eles tinham as suas moradas, mas num período anterior, num processo até a chegada na cidade, eles habitavam em cabanas. Então eles estavam passando eles estavam lembrando do período de peregrinação lá no deserto. As cabanas eram simples. Dizem historiadores que as cabanas tinham o teto aberto. Era para proteger do sol, mas de maneira que durante a noite o povo, dentro da cabana, olhasse para o céu e percebesse que o cuidado estava vindo do alto. Não eram eles que estavam se sustentando. Eram cabanas simples, sem nenhum ornamento,
porque eles vivenciavam e viviam dos recursos que Deus provia a eles. Não eram eles que proviam nada, era o próprio Deus que dava os recursos necessários, tá bom? Eram cabanas frágeis, representando a fragilidade do povo naquele contexto. Se não fossem os cuidados de Deus, eles teriam morrido. Lembram que durante um período lá, Deus permitiu uma praga de um ataque de serpentes ali, onde matou muita gente, e o próprio Deus proveu a cura para o povo. Deus estava mostrando, olha, vocês não são nada. Se não for eu aqui cuidando de vocês, vocês já estariam destruídos. No deserto não tem água, e Deus provia a água da rocha. No deserto não tinha comida, e Deus mandava o maná. Então havia uma compreensão do quão frágeis eles eram, o quão a habitação deles era frágeis. Eram cabanas temporárias. Eles não precisavam se preocupar em fazer uma cabana de 2 andares aí, com piscina, entre outras coisas. O objetivo era eles se protegerem naquele momento, porque a qualquer momento eles tinham que desmontar e continuar a caminhada. O que isso representa para nós hoje, em pleno ano 2020? O que a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas nos ensina a nós como igrejas hoje? Nós devemos sair fazendo cabanas pelas ruas, pelas praças, de maneira alguma. Seria uma experiência interessante para as crianças e para quem gosta de acampar, mas seria totalmente desnecessário. Mas algumas lições, alguns princípios nós podemos tirar, como, por exemplo, nós, na semelhança do povo, lá naquele processo de caminhada no deserto, nós também estamos num período de peregrinação neste mundo. Nós sabemos que a qualquer momento nós vamos partir. Hoje pela manhã, nós demos início à meditação no livro de Sabedorias Eclesiastes. E vimos logo de início que Salomão ele está muito, ao fazer uma reflexão sobre a vida, ele se depara com o quão frágil o homem é, mesmo diante de tudo aquilo que ele se gaba, ele não é nada, suas conquistas não passam de poeira, não passam de um nada. E nós precisamos entender também que nós somos temporários neste mundo, que hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Nós também não buscamos os ornamentos da vida, da mesma forma que o povo não precisava se preocupar em construir cabanas belas. O nosso foco neste mundo não é construir belas mansões como se fôssemos habitar por toda a eternidade. Não sou nada contra. Eu queria ter uma casa maravilhosa, não estou depreciando a minha. Mas o que eu estou querendo dizer é que não há nada de errado morar aí numa mansão. O fato é que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Porque, como eu disse agora há pouco, a nossa vida é mulher. Nós não buscamos as belezas dessa vida como se nós fôssemos viver toda a eternidade. Tem uma canção que eu acho muito linda, um hino, que diz: os passarinhos e as lindas flores querem me encantar, mas em vão eles têm... Agora me fugiu a letra, mas é tudo vão. Por mais esforços que a beleza deste mundo tentam me cativar, os meus olhos estão no céu. Os meus olhos apenas enxergam o meu lar. Então, nós vivemos esta realidade. Nós não buscamos, bem, não deve ser assim, buscar os ornamentos da vida. Vivemos com os recursos que o Deus nos dá. Se o Senhor nos tem abençoado com muitos recursos, glória a Deus, usemos com sabedoria. Se Deus nos tem abençoado com poucos recursos, glórias a Deus, usemos com sabedoria. Porque o Senhor dá aquilo que é necessário para o nosso contexto, aquilo que é necessário para que a gente use de maneira sábia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? A vida do cristão, nós temos que olhar essa perspectiva. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Tem uma grande diferença. O fato de estarmos aqui não significa que o nosso coração precisa criar raízes neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos caminhando, indo em direção a uma terra prometida. E enquanto estamos neste processo de peregrinação, quem está cuidando de nós? Eu. Os meus recursos estão provendo sustento para a minha vida e para a vida da minha família? Se eu for arrogante, direi que sim. Mas se eu fizer uma leitura sábia da vida, eu verei que os recursos, as bênçãos são providas de Deus. São provenientes de Deus. Deus é quem me abençoa todos os dias da minha vida. Deus tem cuidado da minha vida e da tua vida. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado da sua igreja. E nós, para que a gente não caia no mesmo erro que o Samuel e a Sofia caíam anteriormente, de achar que tudo era fácil, de que tudo que eles tinham, na verdade, era algo natural, e que não eram os seus pais que provinham para eles. Como nós não podemos cair no mesmo erro de achar que Deus não nos tem abençoado. Eu quero destacar 4 atitudes que valorizam o cuidado de Deus nas nossas vidas. Se você quer reconhecer, se você quer valorizar o cuidado que Deus tem com a tua vida, eu quero destacar 4 atitudes. Primeira atitude, medite no cuidado de Deus. Tente entender o cuidado de Deus. Busque informações para que você compreenda o que Deus tem feito na tua vida que, de fato, representa o cuidado. Deus não tem me dado isso, Deus não tem me dado aquilo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, Deus não está cuidando de mim, será? Será que Deus não está cuidando de fato da minha vida e suprindo todas as minhas necessidades? Mas eu não encontrei a cura, mas eu não encontrei o emprego, mas eu não encontrei isso ou aquilo, estou sentindo falta disso ou daquilo. Mas nós precisamos entender no que baseia o cuidado de Deus, no que Deus está preocupado com a nossa vida. 2 Coríntios, vamos lá, eu convido a você a abrir em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 1 do capítulo 7. Olha o que diz. Falando sobre o cristão que tem que se afastar das práticas mundanas, tá bom? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou seja, falando dos cristãos. Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porém, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja para que eles percebam que o próprio Deus habita em nossas vidas e tem cuidado, suprido todas as nossas necessidades. Que necessidades são essas? Necessidades espirituais. Uma vida nova na presença do Senhor. A parte que nos cabe é lutar contra os nossos desejos carnais que nos afastam deste Deus que se apresenta como um Pai cuidadoso. Um Deus que se apresenta fortaleza, nós somos frágeis. O Salmo 46, ele diz, olha, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não temeremos. Por que nós não temeremos? Porque a nossa confiança não está em nós. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Deus é o nosso exército.
Deus é a nossa vitória. Deus é a nossa conquista diante do medo de peregrinação que nós estamos nesta vida. Então, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, compreender o cuidado de Deus, compreender o que Deus está cuidando e zelando em nossa vida. Deus está transformando o meu coração. Deus está transformando o nosso caráter como cristão. Deus está nos purificando do pecado, purificando de toda a injustiça que nós vivenciávamos antes. Hoje nós temos condições de olhar para Deus e nos relacionarmos com Ele. Anteriormente, se nós nos apresentássemos diante de Deus, seríamos fulminados. Hoje, pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos condições de nos apresentarmos diante dele como filhos diante do Pai. Isso é maravilhoso. Este é o cuidado que se manifesta dia após dia nas nossas vidas. Deus é o tesouro, a nossa riqueza, nós que somos pobres, nós que somos simples neste mundo, nós não temos nada neste mundo. A palavra do Senhor diz que nu nós viemos para a terra e nu nós sairemos desta terra. Em outras palavras, não levaremos nada para onde nós formos no que diz respeito à sepultura. Mas o cristão, ele tem um tesouro, ele tem algo valiosíssimo. Cristo é o seu tesouro, Cristo é a sua riqueza. Nós devemos olhar para o céu, porque nós somos do céu. Percebe a importância de nós valorizarmos, de meditarmos quem nós somos, para entendermos qual é o cuidado que Deus traz sobre as nossas vidas? Nós temos um lar, porque nós somos peregrinos e forasteiros, tá bom? Segunda atitude que nós devemos ter para valorizar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Alegre-se com o cuidado de Deus. O povo, naquele contexto, houve grande alegria quando eles celebraram as festas das cabanas, porque eles foram... Eles compreenderam que lá no deserto, Deus cuidou de cada detalhe. E mesmo diante de tanta turbulência que o povo de Israel passou, até mesmo nesse contexto de Neemias, com a cidade toda destruída, agora eles estavam vendo a reconstrução da cidade, a reconstrução da nação, a reconstrução da identidade do povo. E eles perceberam que o que eles estavam vivenciando nada mais era do que o cuidado de Deus manifesto na vida deles. E diante disso, eles se alegraram, eles se regozijaram. E nós precisamos entender, na medida que nós meditamos no cuidado de Deus, teremos em nossos corações a alegria. As dificuldades dessa vida, de maneira alguma, irão anular esta alegria que vai encher os nossos corações. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está falando, olha, observem como Deus tem sido gracioso, como Deus tem sido bondoso com a vida de vocês, a começar tirando vocês do império das trevas, não porque vocês tinham condições de sair, mas porque nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor estendeu as suas mãos e nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é motivo de alegria quando nós entendemos quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos hoje em Cristo. Quando nós compreendemos a grandeza da salvação,
quando nós compreendemos o quão maravilhoso Deus foi nas nossas vidas e Deus é nas nossas vidas, só há regozijo, só há alegria, só há paz. 2 Coríntios mesmo, capítulo 5, olha o que diz: pois o amor de Cristo, no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo nos deixa envergonhado. Sabe quando a gente não tem coragem de pedir favor para uma pessoa que tanto faz, que faz tanto para as nossas vidas? E a gente fica com vergonha, acanhado. Poxa, mas a pessoa já fez isso para mim ontem, já fez isso hoje, eu vou pedir de novo para ela. Isso não se compara quando nós entendemos o que o amor de Cristo fez nas nossas vidas, e diante disso, nós não temos coragem de erguer os nossos olhos e reivindicar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de falar para Deus que está faltando alguma coisa nas nossas vidas, porque nós temos tudo que é necessário. Nós encontramos satisfação em Cristo Jesus. Ainda que as lutas desta vida, ainda que as dores desta vida venham sobre nós, essa alegria na nossa alma não é deixada de lado, não é sufocada pelas dores deste mundo. A alegria da salvação, ela é superior a qualquer tribulação desta vida. Tá bom? Vamos agora à terceira atitude que nós precisamos ter, que demonstra uma valorização ao cuidado de Deus. Manifeste o cuidado de Deus. E celebraram a festa por 7 dias. O povo lá durante 7 dias, eles celebraram essa festa das cabanas, por onde as pessoas passavam na cidade, o povo transitando, via uma casa ali com uma cabana, todo mundo ali reunido. Isso era um testemunho para o próprio povo, era uma manifestação ali para o próprio povo, mas o objetivo era futuramente ser manifesto aos povos lá fora. Os povos, ao verem essa cultura do judeu resgatada, sendo transmitida, estes povos também teriam condições de compreender o amor e o cuidado de Deus. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, lá no início da igreja, quando a igreja começou a ser formada com a pregação dos apóstolos. Diz assim, e perseverar, no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era algo notório, manifesto, algo que cada um que aceitava Cristo como seu Salvador experimentava. E o povo precisava celebrar durante este período de 7 dias, que para nós, nós não vamos fazer uma celebração aos cuidados de Deus durante 7 dias formais, mas nós celebramos o cuidado de Deus ao longo da nossa vida, enquanto estamos aqui. Nós celebramos todos os dias o cuidado de Deus. Lá, nas nossas reuniões públicas, nós temos o costume de manifestarmos o prelúdio, né? Que é um anúncio do culto que está para acontecer ou que será dado início publicamente. É uma maneira de comunicar às pessoas que estão chegando que o culto vai começar, que a formalidade do culto será dada início. A nossa vida aqui nada mais é do que um prelúdio daquilo que vamos vivenciar por toda a eternidade. Nós precisamos manifestar o cuidado de Deus como um prelúdio daquilo que nós iremos desfrutar por toda a eternidade de uma maneira plena. Se ao meditarmos na palavra do Senhor, somos impactados pela grandeza do cuidado de Deus, imagina por toda a eternidade de uma maneira plena na presença do Senhor. Onde não haverá frustração, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor que este mundo traz.
Nós precisamos manifestar o cuidado de Deus, demonstrar as expectativas que nós temos do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer futuramente. Nós, mensalmente, embora neste período de quarentena nós não estamos realizando, mas nós temos o costume bíblico, que é uma ordenança do próprio Senhor Jesus, de celebrarmos a ceia do Senhor num ato público, num ato solene, onde nós nos reunimos e juntos fazemos o simbolismo do partir o pão e beber o cálice. O partir o pão que representa o corpo de Cristo maltratado na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo derramado para justificar as nossas vidas. E isso nós fazemos. Lembram que o próprio apóstolo Paulo diz, narrando que ele aprendeu com os outros apóstolos do que Jesus havia dito lá na primeira ceia, lá naquele momento lá onde Jesus estava prestes a ser crucificado? Comereis este pão e bebereis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós fazemos em memória de alguém que virá e nos buscará novamente. Não é uma memória do passado, mas é uma memória que nos arremete, que nos lança luz para o que vai acontecer no futuro. Essa é a manifestação dos cuidados de Deus diários nas nossas vidas. Nós manifestamos ao longo da nossa vida, porque nós somos um prelúdio do que Deus fará no futuro. Nós vivemos uma expectativa da volta de Cristo Jesus, onde ele vai chamar todos aqueles que se submeteram ao seu senhorio, que aceitaram como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Agora vamos para a quarta e última atitude que valoriza o cuidado de Deus. Compartilhe o cuidado de Deus. Como assim compartilhar o cuidado de Deus? O que aconteceu no 8º dia após o povo ter celebrado aquela festa? Houve uma convocação solene novamente. Seria uma oportunidade do povo se reunir após esta festa, após essa celebração, e poder falar, nossa, você viu que beleza, que bonito, o que representou as cabanas, o cuidado de Deus, e eles começaram a trocar informações, a compreender melhor a lei de Deus, que era lida dia após dia. O povo, então, começou a compartilhar do conhecimento das Escrituras, de novamente expandir a cultura judaica para aqueles que talvez não haviam compreendido ainda o que significava aquela festa. E nós também não podemos pensar de maneira diferente que o cuidado de Deus precisa ser compartilhado em comunhão com a igreja do Senhor. Embora nós estejamos afastados, mas nós podemos experimentar a comunhão através dos telefonemas, através do cuidado, das conversas, das preocupações. Mas quando voltarmos em nossas reuniões, nós não podemos negligenciar o fato de estarmos juntos, o fato de caminharmos juntos, o fato de nos reunirmos juntos para adorar ao nosso Deus. Hoje nós adoramos o Deus, cada um em sua casa, num culto pessoal, num culto familiar, doméstico. Mas nós não podemos negligenciar o nosso culto público. Porque somos um corpo, nós somos membros uns dos outros e todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 24, fala que nós devemos nos preocupar em caminhar juntos para nos estimularmos o amor, nos estimularmos as boas obras, nos estimularmos a fé. Porque um ao outro compartilha do que Deus está fazendo, do que Deus está ensinando, do que Deus tem se revelado por meio das Escrituras.
Eu tenho condições de dizer para o meu irmão, olha, hoje eu li a Bíblia, olha o que Deus falou comigo, olha o que as Escrituras estavam dizendo. E é assim que funciona a vida em comunhão. É interessante que, na medida que nós caminhamos juntos, nós fortalecemos um ao outro e nós protegemos uns aos outros. Porque quando há comunhão, quando há meditação nas Escrituras juntos, os inimigos da nossa alma, as heresias, as falsas doutrinas, quando entram em nosso meio, facilmente são identificadas e rejeitadas. Mas quando cada um vive a sua própria vida, essas heresias entram e fazem uma destruição, porque não há diálogo, não há conversa. Lembra lá quando os muros estavam prestes a serem concluídos, mas haviam brechas nos muros e não tinha pessoas o suficiente para proteger todos os locais que estavam com brechas? E o povo respirava lá um ataque iminente dos povos à sua volta. O que Neemias fez? Olha, cada um fica com cada grupo onde tem uma brecha no muro vai ficar com uma trombeta. Nós estamos distantes uns dos outros, mas quando um perceber que há um sinal de perigo, toque a trombeta para que todos nós venhamos a nos reunir e combater esses nossos inimigos. Mas se não tocarem a trombeta, vocês serão poucos para enfrentar a guerra, a batalha. E a nossa vida em comunhão nada mais é do que isso. Cada um de nós tocar a trombeta para pedir socorro, auxílio, e ouvir a trombeta para dar este auxílio, e através do cuidado de Deus nas nossas vidas, cuidarmos uns dos outros, encorajarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, e isso é importante, entendermos que juntos nós ensinamos, exortamos, mostramos onde estamos errando, nos alegrando quando estamos progredindo na fé. Esta é a beleza de caminharmos juntos. E, novamente, quando nós compartilhamos este cuidado com Deus numa vida em comunhão, o próprio nome do Senhor, ele é testemunhado. Lembra que um dos objetivos, uma das atitudes que nós temos para valorizar o cuidado de Deus é manifestar o cuidado de Deus? A igreja lá em Atos, quando cuidava uns dos outros, quando partiam pão uns com os outros, quem estava observando tudo isso que estava acontecendo? O povo à volta. E eles, então, se simpatizavam com os cristãos e acabavam aceitando a fé, e o Senhor ia acrescentando almas no meio da igreja. É isso que Deus faz em nossas vidas, em nosso meio, quando nós valorizamos o seu cuidado sobre nós. Como nós podemos valorizar o cuidado de Deus? Meditando no cuidado dele. Medite nas Escrituras, entenda como Deus está cuidando da tua vida. Alegre-se com o cuidado de Deus. Não há nada neste mundo, não há nada dentro do seu coração, não há nenhum anseio que seja maior do que a satisfação que nós temos do céu, de sabermos que um dia iremos morar na eternidade. Terceiro, manifeste o cuidado com Deus. A nossa vida é um prelúdio, é uma anunciação, é uma manifestação do que Deus fez nas nossas vidas e deseja fazer na vida dos outros. Compartilhe o cuidado de Deus. Eu e você somos importantes uns para os outros. E existem muitas almas que estão carentes, necessitando de um ombro amigo, de um abraço sincero, de palavras de encorajamento, de exortação, de consolo. E nós temos essa responsabilidade. Da mesma forma que o Senhor nos consola com o Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor nos exorta com a sua palavra, nós também fazemos isso com os nossos irmãos, com aqueles que vêm nos procurar. Nós compartilhamos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero encerrar neste momento fazendo uma oração.
Não se esqueça, irmãos, a nossa vida é muito breve, a nossa vida é passageira. E nós precisamos valorizar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitos estão se perdendo, muitos estão preocupados com esta vida, esquecendo, murmurando, reclamando de Deus, e não estão se dando conta do que Deus tem feito dia após dia em suas vidas. E eu te encorajo neste momento, nesta oração, clamar ao Senhor, pedir a Ele para que te ajude a ver o que Ele tem feito na tua vida, para que você olhe com os olhos espirituais, para que você veja, entenda com a mente de Cristo, com a ação do Espírito Santo através da tua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez agradecemos pelo momento onde fomos confrontados pela tua palavra. De maneira que é necessário, Deus, algumas atitudes nossas para que a gente valorize o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, negligenciamos, menosprezamos o que o Senhor tem feito na nossa vida, no meio dos nossos familiares, na vida da nossa igreja. Nos ajude, Senhor, a reconhecer, ó Deus. Nos ajude a meditar dia após dia na sua palavra, Deus, na tua palavra, Senhor. De maneira que o nosso coração se enche de alegria e que esta alegria seja manifesta e que, ao mesmo tempo, seja compartilhada, ó Deus, para que outras pessoas sejam impactadas por este cuidado tão zeloso que o Senhor tem para conosco. A começar pelo amor que o Senhor tem para conosco em Cristo Jesus. Deus, eu oro, Deus, por aqueles que estão desanimados, que se sentem desamparados, sozinhos, que eles possam ver as tuas mãos poderosas sobre a vida deles. Eu oro por aqueles lares que estão passando por dificuldades, por dilemas, desafios, que estão se sentindo abandonados, solitários, ó Deus, que o Senhor se revele a eles como um pai que ama, um pai que cuida, um pai que zela pela integridade física e espiritual dos seus filhos. Pai amado, eu oro para que a tua igreja viva cada dia mais valorizando o cuidado que o Senhor tem para conosco. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Nos ajude ao longo desta semana, nas decisões, buscarmos a orientação do Senhor, a orientação da tua palavra, Deus, para que vivamos dias felizes neste mundo, ao reconhecermos que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor cuida das nossas vidas, nos mostrando quais devem ser os nossos passos. Perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes reclamarmos, muitas vezes não valorizarmos o teu cuidado que se manifesta, Deus, dia após dia em nós. Nos ajude, Senhor, a não sermos mais filhos mimados, birrentos, mas gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem tido para conosco. É assim que oramos a Deus, gratos no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, encerrar com a leitura da palavra que diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém.